NQI, significando que a pessoa não quis se identificar. O que ocorre com alguém que consulta os espíritos dos que já morreram? Em primeiro lugar, nós queremos afirmar, com base na Bíblia Sagrada, apoiados em Hebreus, capítulo 9, que é o versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, paralelamente, afirma que o pó, o corpo retorna ao pó e o espírito volta para Deus. Se o espírito volta para Deus, para ser julgado segundo o que viveu aqui na terra, perto ou longe de Deus, tem duas opções, dois lugares. O primeiro é o céu, como aconteceu com Estevão. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi estar com Jesus. E o segundo é o inferno. Lucas 16, 22 a 25, o rico morreu, foi sepultado, e no inferno estava em tormentos. Ora, se cada pessoa parte, logo após a morte, para um local de onde não pode sair, como se indaga que realmente aqui na Terra os médiuns possam contactar com os mortos e assim receber notícias do além-túmulo para consolar as pessoas que aqui vivem? Allan Kardec admite no Livro dos Espíritos que não há possibilidade jamais de alguém identificar o espírito que fala pelo médium. Não se pode identificar o espírito que fala pelo médium, e mais ainda, que há espíritos malignos que se transmudam como se fossem pessoas que viveram aqui na Terra, como Maria, como Pedro, como Paulo, como João, que na verdade são espíritos brincalhões que querem se divertir com as pessoas que caem nesse erro de consultá-los. Logo, uma pessoa que consulta os espíritos que já morreram, supostamente, essa pessoa está em desagrado com a palavra de Deus, que no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que cochicham e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? É a pergunta que o escritor bíblico levanta. E ele responde a pergunta no versículo 20: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Aí está, pessoa indagar dos mortos. Na verdade, não está recebendo orientação de mortos, porque os mortos estão nos seus lugares respectivos, mas está em contato com espíritos malignos, admitidos até pelo próprio Allan Kardec no que concerne a se identificar como espírito de fulano, de Beltrano, e ele reclama dizendo que pessoas honestas que invocam através de médiuns parentes falecidos caem num erro de não saber exatamente com quem está falando. E nós respondemos à luz da Bíblia. Se não são os espíritos dos mortos, quem são eles? É óbvio que são espíritos que se disfarçam
como se fossem realmente os parentes procurados e, na verdade, estão sendo enganados. Isaías 47, nós encontramos no versículo 12 a 14: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Logo, tais pessoas não têm o agrado de Deus, na verdade não estão se comunicando com os mortos, e, de acordo com Apocalipse 21 e versículo 8, há a sentença definitiva da parte de Deus quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então está falando de uma separação definitiva de Deus. Você ouve a Rádio Cacique, 1510 AM, e o programa Consultando a Bíblia. Ligue para nós e faça a sua pergunta, aquela pergunta que incomoda e que você queria uma resposta e não sabia a quem se dirigir. Hoje você pode. Temos aqui o Jackson, que nos ligou, e ele quer saber o que significa a expressão Abba Pai, à luz da Bíblia Sagrada. Nós queremos dizer que essa expressão Abba Pai aparece em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Essa expressão aparece também em Gálatas 4, versículo 6. Queremos dizer que se trata de uma expressão afetiva aramaica que significa uma forma afetiva de uma criança se dirigir ao pai, paizinho, papai, ou como diz o nosso pessoal do Nordeste, painho. Expressão afetiva. Este é o sentido dessa expressão. Intimidade com Deus, que determinadas pessoas possuem porque vivem uma vida de intimidade com Deus. Nós temos aqui mais algumas perguntas que vamos agora responder, que diz assim: NQI, homem, ele faz uma pergunta muito capciosa, quer dizer difícil, mas nós vamos responder à luz da Bíblia Sagrada, e providências devem ser tomadas se a pessoa quiser um contato mais de perto conosco. Para aconselhamento, estamos à disposição. Uma pessoa convertida que não se batiza nas águas por viver maritalmente com alguém está salva?
A pessoa que vive nessa situação e que a separação é impossível por causa dos filhos, o que deve fazer? Abandonar os filhos e o companheiro? Abandonar os filhos e o lar não pode levar a um mal maior? Bom, aqui são duas situações. Nós vamos analisar a primeira à luz da Bíblia Sagrada. Diz aqui uma pessoa convertida. O que é uma pessoa convertida? De acordo com Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, o convite de Deus para o homem é: deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Está no livro de Isaías 55, versículo 7. O versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Logo, uma pessoa convertida é alguém que tinha uma maneira de viver que desagradava a Deus. Agora ele abandona esse caminho e passa a viver em direção diferente. Isso é conversão. Com relação à situação da pessoa, que aqui é indicada, à luz da Bíblia Sagrada, homem e mulher vivendo juntos, como marido e mulher, é preciso que haja legalização do matrimônio. Capítulo 13 do livro de Hebreus e versículo 4 declara o seguinte: o casamento seja entre todos venerado e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Repetindo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, hoje vivemos em dias em que a situação descrita aqui nessa pergunta é muito comum. Há aquela situação moderna: fico, você fica. Se a outra parte responder fico, então passam a viver juntos como marido e mulher. É uma condição que realmente existe quando a pessoa não conhece o Evangelho. Estava nessa situação, agora se converteu, ela muda. Mas, diante da situação que aqui é exposta, não queremos opinar nesse sentido e deixar que a pessoa converse conosco para sabermos melhor essa situação. Estamos respondendo à luz da Bíblia. Homem e mulher unidos, sem o laço matrimonial legal, não é casamento. E isso está fora da Bíblia Sagrada. Logo, uma pessoa que se converte deve ter uma posição nova, diferente. Entretanto, é uma situação difícil com filhos que não queremos opinar nesse particular, se não conversar com a pessoa, mas à luz da Bíblia Sagrada é o que nós temos a dizer. Aqui é uma pergunta NQI, homem. Ele faz a seguinte pergunta, até interessante. Deus fala com animais e eles entendem o que ele fala? Resposta nossa, sim. Deus fala com os animais. Pode parecer incrível a nossa afirmação, mas nós lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 16,
Mas teve a Balaão a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. De modo que Deus falou a jumenta, que por sua vez falou ao profeta desobediente chamado Balaão, perguntando: por que me castigas? Sempre te servi com fidelidade. E ele então, cheio de ódio, disse: se tivesse aqui uma espada nas mãos, eu te mataria. Mas ele não sabia que a jumenta estava se desviando do anjo que estava com a sua espada desembainhada para matá-lo pela sua desobediência. Então Deus falou à jumenta, e ela falou com Abraão, aliás, com Balaão. Um segundo exemplo está no livro de Jonas, no capítulo 1 e versículo 17, quando Jonas desobedeceu a Deus, em vez de ir para Nínive, foi para Tarso, e Deus mandou uma tempestade muito forte. Os marinheiros tripulantes do navio dele resolveram jogá-lo fora do navio, do barco, e ele foi engolido por um peixe grande. Está no livro de Jonas, no capítulo 1 e no versículo 17. Diz o seguinte, esta palavra de Jonas diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então esse peixe ouviu a voz de Deus falando, e assim engoliu a Jonas, e Jonas, dentro da barriga do peixe, orou. Diz o texto bíblico: orou ao seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. E no versículo 10 do capítulo 2, nós vamos notar o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então aqui está exemplo de Deus falar aos animais, eles entenderem e agirem de conformidade com a orientação de Deus. Por que não usamos o ósculo santo em nossa igreja? Queremos dizer que esta expressão ósculo santo é beijo santo. Se beijo que se dá como irmão um no outro é realmente santo, como diz o texto, por que será que homem beija homem e mulher beija mulher? Quando fazemos esta pergunta para as pessoas que adotam em suas igrejas o chamado ósculo santo, a resposta é muito rápida: por causa da malícia. Ora, se o problema é por causa da malícia, então pode ser beijo, mas não beijo santo, porque já está se admitindo que alguém pode se aproveitar desse beijo e o homem beijar a mulher e a mulher beijar um homem, e aí pode redundar em problemas piores. Então, pode haver o beijo? Pode. É santo? Não. Como se vai apelar para a Bíblia Sagrada se a própria pessoa reconhece que o beijo não é santo? Agora, uma pergunta que faço: pode haver o ósculo ou o beijo sem o amor? Minha resposta: sim,
pode haver o beijo sem o amor. Que exemplo nós temos disso? Nós temos o caso de Judas. Como é que ele saudou Jesus no jardim do Getsemane? Ele saudou a Jesus com um beijo. E Jesus lhe diz: amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Houve sim o beijo, mas sem o amor. Agora, na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 1, o escritor declara assim: permaneça o amor fraternal. Então perguntamos, pode haver o amor sem o beijo? Sim, o amor fraternal pode haver sem o beijo, mas pode haver o beijo sem o amor fraternal. E o exemplo disso está, como dissemos, em Judas. De modo que dizemos que o amor fraternal é aquele amor entre irmãos, como diz o Salmo 133, independentemente de uma aparência de ósculo santo, quando na verdade a própria pessoa que pratica reconhece que não há este ósculo santo, existindo o ósculo, mas sem ser santo, porque homem beija homem e mulher beija mulher. Cândido de Cubatão, ele lança aqui uma pergunta: os espíritos dos mortos ajudam ou prejudicam? Nós queremos dizer que nem ajudam e nem prejudicam. E qual a razão da nossa resposta? Como acabamos de dizer, de acordo com Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eclesiastes 12, 7, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Desse juízo particular, ou se vai para o céu, como Estevão, ou se vai para o inferno, como o rico, contado por Jesus de Lucas 16, 22 a 25. Logo, eles não têm mais contato com qualquer pessoa aqui na terra. E quem são esses que se manifestam como sendo espírito dos mortos? As seitas orientais, como Sechunoe, Igreja Messiânica Mundial, admitem essa vinda, dizendo que os espíritos dos parentes falecidos ficam em torno da casa da família, e se não houver culto aos antepassados, a família viva vai sofrer consequências funestas, porque os mortos querem que os vivos se lembrem deles. Daí cultos que se prestam aos mortos. E à luz da Bíblia Sagrada não ocorre isso. Eles não têm mais contato com o ser humano aqui na terra. Assim, em lugar deles, são espíritos malignos que se transfiguram como sendo os próprios parentes, quando na verdade não o são.